Muitos de vocês talvez pensam ou pensaram que eu falo só mais da Nintendo, certo? Talvez, tá até para me mostrar pelo meu avatar, mas provavelmente contarei uma história que não tem a ver com a Nintendo, em que muitos podem gostar e outros talvez. Pelo título do vídeo, vocês já adivinharam o que é, certo? Pois é, se eu falei a história sobre a Rare e vocês gostaram, que tal a gente falar sobre uma outra empresa? Falar um pouco sobre a Sega. Então, para aqueles que ainda não viu a história da Rare que eu contei, vai estar a imagem aqui do vídeo e vocês bastam clicar nele e vão lá ver o vídeo. Isso é depois que terminar esse vídeo, certo? Então é isso, então se liga no vídeo. A história da Sega é um pouco curiosa, ela se acompanha ao mesmo estilo tanto da história do Japão e com alguma relação parcial com a América. Isso acontece após a Segunda Guerra Mundial. O Japão era uma nação derrotada, a perda de suas indústrias e de vidas humanas haviam deixado o país economicamente devastado. E embora os Estados Unidos estivessem lá para apoiar seu crescimento, a recuperação do Japão levaria um tempo. Nessa mesma época, um homem chamado David Rosen estava começando seu próprio negócio. Rosen nasceu em Nova York, que chegou no Japão durante a Guerra da Coreia. Seu senso de negócios afiado e determinação incansável serviram como uma força motriz para sua empresa nos próximos 45 anos. Enquanto serviu na Força Aérea Americana, no Japão ele viu uma grande nação trabalhando incansavelmente para se reconstruir, e com isso ele teve uma grande oportunidade para investir em um negócio. Quando as operações militares dos Estados Unidos começaram a render mais dinheiro ao Japão, ele finalmente decidiu que era hora da diversão e começou a importar as máquinas de arcade para o Japão. Nessa mesma época, em 1940, Mart Brownlee fundou a companhia Standard Games, uma empresa que fornecia máquinas de divertimento à base de moedas nas bases militares do Havaí. Com o tempo passando, em 1952, quando os Estados Unidos proibiram os caça-níqueis ou arcades, ele viu o mercado japonês crescer e com isso ele teve uma grande oportunidade. Então, comprou máquinas dos caça-níqueis do governo dos Estados Unidos para adquiri-los de volta e criou uma empresa para importá-los para o Japão. E com isso a chamou de Service Games. Na época, as casas de arcades americanas eram vistas como locais frágeis ou decadentes, bem diferentes dos playgrounds convidativos a todas as idades, que se tornaram décadas depois. Então, as máquinas podiam ser obtidas por preços mais em conta e vendidas no mercado japonês. Os arcades são um legado que continua com a Sega até hoje. Se vocês não sabem, que foi ao longo da sua história, seus arcades foram um grande apoio financeiro, mantendo Sega na vanguarda, mesmo quando o negócio dos consoles começou a desmoronar. Com o tempo, em 1964, os caminhos dos dois desenvolvedores se encontraram. A Rose Enterprises negociou uma fusão com a Service Games, resultando na abreviada Sega Enterprises Limited. A fusão das empresas parecia lógica e conveniente, uma atraente na mistura da cultura empresarial americana e japonesa, com uma base forte e estável no mercado. A Service Games serviu como empresa mãe na fusão, mas Rosen assumiu o controle como diretor executivo e ele ficaria na empresa até 1996. Em 1966, eles começaram a projetar e fabricar suas próprias máquinas de arcade com ideias originais. Sua primeira máquina foi um jogo de submarino chamado Periscope. Uma máquina colossal, tinha quase 10 metros de altura e 6 metros de largura e custava o dobro para jogar do que a das máquinas concorrentes, mas o público e os proprietários dos arcades concordaram que valia a pena. O Periscope foi tão bem sucedido que a Sega começou a exportar seus jogos para a América, estabelecendo-as como uma empresa internacional com base japonesa. Pouco tempo depois, a Sega foi vendida para a Gulf and Western e Rosen ainda estava no comando. A década de 1970 trouxe a completa reinvenção da indústria dos jogos eletrônicos, com a chegada dos microprocessadores. Os videogames não demoraram para ultrapassar os jogos arcades e as máquinas de pinball. Quando a Taito lançou Space Invaders em 1978, o jogo se tornou uma febre tão grande, mas tão grande que o Japão recebeu pela primeira vez uma escassez de moedas no país todo. Para acompanhar a rápida evolução do mercado, a Sega adquiriu
adquiriu a Gremlin Industries, baseada em San Diego, para desenvolver e fabricar novos jogos de arcade baseados em microprocessadores. Logo após essa união, eles lançaram Head On, um jogo conhecido por ser pioneiro no gênero Maze Chase, que foi popularizado por Pac-Man. Foi também nessa época que a Sega comprou uma distribuidora dirigida por Hayao Nakayama. Ele foi nomeado vice-presidente de distribuição, começando sua longa e importante carreira na empresa. Ele é considerado uma figura essencial na história da Sega. A empresa começou a expandir-se rapidamente, produzindo mais e mais acertos, sempre recrutando novos desenvolvedores que pudessem ajudar a criar novas ideias para a empresa. Nos anos que se seguiram, a Sega lançou jogos que diferenciavam-se dos seus concorrentes, sempre apresentando gráficos incríveis, marcando o início da simulação da perspectiva do 3D. O Turbo tornou-se o primeiro jogo de corrida a usar sprites com gráficos coloridos. Assim, a Sega tornou-se a líder no negócio dos jogos de fliperama. A indústria dos games estava crescendo e a Sega também, isso era coisa boa naquela época, mas só que o imprevisto é que David Rosen percebeu antes do resto do mundo, o mercado dos games ia cair, que aconteceu o famoso crash econômico. Então ele teve a ideia de começar a oferecer kits de conversão para permitir aos donos das casas de arcade uma forma barata de renovar suas máquinas. Essa ideia futuramente ajudaria a indústria dos arcades a recomeçar e evoluir, mas na época suas ideias não foram levadas a sério. Então, o que tinha que ser esperado, os medos de Rosen começaram a se tornar reais quando a Atari começou a desmoronar em 1983. Muitos perderam a confiança da indústria e seus benfeitores. Na época, incluía até a Paramount, uma empresa de televisão, coisa assim, de filmes, vocês estão vendo aí, e começaram a abandonar a empresa. O negócio de videogames caseiros japonês ainda estava gatinhando, sem ter tido com um console que tivesse sido um grande sucesso, como os Estados Unidos que tiveram com o Atari 2600. Mas as duas gigantes do arcade estavam prontas para mudar isso, quase que simultaneamente. Na verdade, os seus sistemas caseiros foram lançados exatamente na mesma sexta-feira, 15 de julho de 1983. A Nintendo lançou o Family Computer, que para os japoneses se chamava Famicom, ou então como chamamos carinhosamente aqui na América, por Nintendinho. E a Sega, ao intuito de também fazer os consoles caseiros e concorrer com a Nintendo, lançou o SG-1000. Não é preciso dizer quem ganhou essa batalha. O hardware do SG-1000 não mostrava nada do espírito da revolução que a Sega sempre trouxe em seus arcades. O aparelho era parecido com o velho ColecoVision e com os computadores MSX. Enquanto a Nintendo tinha sprites multicoloridos e, mais importante, suportava desde o início jogos com rolagem lateral suave, o que fazia os jogos simples como os dos arcades dos anos 80 parecerem ultrapassados. Embora muitos não tenham percebido no momento, a mudança para os gráficos de rolagem provou ser tão crucial quanto o salto para o 3D os anos depois. Com a mídia levando todo mundo a acreditar que os videogames eram uma moda passageira, a Gulf and Western ofereceu a David Rosen a chance de recomprar a empresa que ele ajudou a fundar, mas a empresa tinha arrecadado 214 milhões de dólares em 1983 e Rosen sabia que ela tinha futuro, independentemente das tendências da indústria naquele momento. Então ele e Hayao Nakayama reuniram um grupo de investidores, incluindo o grupo chamado CSK Holdings, liderado por Isao Okawa. Compraram e assumiram a empresa. Nakayama foi nomeado o diretor executivo da nova e independente empresa japonesa, e Rosen foi para Los Angeles cuidar dos assuntos de exportação da empresa. Ao perceber que o mercado de games americano e europeu estavam indo na direção dos computadores domésticos, como o Commodore 64 e o ZX Spectrum, a Sega tentou entrar nessa onda com o SG-1000 Mark II e o SC-3000, que adicionaram as funcionalidades de um computador, mantendo a compatibilidade com a biblioteca de jogos existente. A medida não funcionou muito bem fora da Nova Zelândia e Taiwan, e a plataforma acabou ficando parada em seu país natal. O SG-1000 não foi um sucesso em termos do mercado, mas foi uma experiência valiosa para a empresa. A Sega estabeleceu uma nova divisão de pesquisas e desenvolvimento para consoles, e algumas das maiores mentes criativas da companhia começaram a trabalhar com
hardware do SG-1000, e o Suzuki portou dos arcades seu primeiro jogo, o Champion Box, para o SG-1000, e o criador de Sonic, Ryuji Naka, produziu seu jogo da estreia Girls Garden, exclusivamente para o console. Apesar de ser um console inferior para a época, os desenvolvedores da Sega foram capazes de fazer algumas proezas impressionantes com o hardware, que produziu jogos como Orgus e Doki Doki Penguin Land, com seus enigmas complexos. Com o tempo, o resultado que eles obtiveram foi de ter falhado em ganhar dinheiro com o mercado de computadores. A Sega percebeu que a única maneira de competir com a Nintendo seria ter um hardware melhor. O apoio de Aquiles do SG-1000 era seu processador de vídeo ultrapassado. Para seu próximo sistema, eles criaram uma versão altamente personalizada de um processador de Texas Instruments, que suportava a rolagem suave, uma enorme paleta de cores e detalhados sprites de 16 cores. Junto com um grande aumento na RAM do sistema, e suporte a nativo para os cartuchos de maior capacidade que o do NES na época. A Sega tinha tudo o que era necessário para ultrapassar o hardware da Nintendo. Então, para enfrentar a Nintendo novamente, a Sega lançou o SG-1000 Mark III, que foi lançado no Japão em outubro de 1985, quase ao mesmo tempo em que era lançado o NES nos Estados Unidos. Não demorou muito para a Nintendo dominar os dois mercados, fazendo jogos de console voltarem a ser o grande negócio que tinha sido no reinado do Atari. Então, a Sega decidiu invadir também o mercado americano, na esperança de que ele poderia ser mais receptivo do seu território natal. Pouco tempo depois, eles introduziram seu popular hardware System 16, que traria uma série de sucessos como Fate Zone, Shinobi e Altered Beast, em que o Fantasy Zone ficou tão famoso que o personagem chamado Opa Opa acabou se tornando o primeiro mascote da Sega. O Mark III foi modelado e batizado, que como conhecemos para os americanos, de Master System, e sendo lançado no final de 1986. O lançamento japonês do Mark III tinha sido praticamente invisível, com quase nenhum jogo do lançamento e apenas alguns poucos jogos do primeiro ano. Então, a Sega não queria repetir o mesmo erro nos Estados Unidos, e ela trabalhando duro para aproveitar sua posição como desenvolvedora de jogos. No começo da vida do Master System, que foi os jogos criados que tinham sido Fate Zone, Space Harrier, Wonder e Zaxxon, ajudaram a construir a reputação da plataforma como experiência superior do arcade em casa. Mais tarde, trouxe mais grandes acertos, como Outrun, Afterburner. A Sega também compreendeu a necessidade de jogos originais no console, especialmente na América. Não muito tempo depois do lançamento do Master System nos Estados Unidos, a Sega lançou Alex Kidd in Miracle World, um jogo de plataforma side-scroller com muitas ideias originais. O título foi recebido calorosamente, mas infelizmente a Sega não entendeu quão poderosa era a estratégia de agregação que a Nintendo faz. Eles esperavam colher lucros do jogo, ao invés de incluí-lo na caixa para seduzir os jogadores, e o tiro saiu pela culatra, e Alex Kidd foi dos games mais bem sucedidos no sistema, e permaneceu como seu mascote, substituindo o Opa Opa. Mas a plataforma simplesmente não tinha uma base instalada para conseguir se sustentar nos Estados Unidos. As tentativas de conquistar o público com inovações exclusivas também falhou. O Master System gabava-se orgulhosamente da sua capacidade de armazenar jogos em cartões bem menores e mais leves que os cartuchos convencionais, o Sega Card, que infelizmente ninguém se interessou e o formato foi rapidamente abandonado. Em janeiro de 1987, a Sega revelou seu próximo grande diferencial, um óculos que permitia aos jogadores verem jogos em 3D em sua TV, mas só que infelizmente o 3D Glasses, que era chamado pelo acessório, foi lançado, além do preço ser alto, tinha poucos jogos compatíveis e tornaram o inovador dispositivo um fracasso. Chegando no final de 1987, o mercado da Nintendo nos Estados Unidos estava estimado em cerca de 90% e o Master System foi afundando rapidamente e não mostrava mais sinais de melhora. A Sega of America lutou arduamente para conseguir um bom sistema de distribuição em todas as grandes lojas, mas simplesmente não conseguiu a publicidade necessária para competir com a Nintendo. Bom galera, eu falei muita coisa aqui, mas ainda tem mais coisas, então
Para não prolongar tanto nesse vídeo, decidi fazer uma segunda parte, que é eu continuo onde eu parei e vou até o final da história, tá certo? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça do seu botão gostei aqui embaixo e adicione os favoritos, assim me ajudando a divulgar o canal. Não é inscrito e você é a primeira vez que está vendo o vídeo, seja muito bem-vindo e se inscreva, assim me motiva mais ainda e eu continuar fazendo os vídeos. E a respeito do vídeo que eu tinha falado, que eu estava em produção, que eu falei no Google+, no Twitter ou no Facebook, galera, eu ainda estou em produção, é porque eu fiz esse vídeo aqui meio rápido da SEGA, que ele é mais fácil e assim para não ficar muito parado o canal. Mas não se preocupe, ele ainda está em produção, está com pelo menos 50% produzido já. É só o problema mesmo daquela parte que eu tinha dito, que era a falta de imagens, que eu já estou resolvendo. Se por acaso você não sabia sobre essa notícia, me siga nas redes sociais, o Facebook, Twitter, o Google+, vai estar tudo aqui na descrição, certo? Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, valeu e até a próxima!